Graças a Deus, Deus é bom, a bondade de Deus é tremenda. Sabe, quando nós achamos que não há mais nenhuma possibilidade para a nossa causa, é neste momento que Deus ele começa a agir em nossa vida, é neste momento que Deus começa a operar em nossa vida, quando nós deixamos o nosso braço, deixamos de fazer a nossa vontade. É exatamente aí que ocorre o milagre em nossa vida. E eu sei que hoje, esta noite, vai acontecer algo de diferente na tua vida, algo de diferente na minha vida. Olha, eu quero dizer, meu irmão, eu quero dizer, minha irmã, que você é uma pessoa mais do que vencedora. Eu quero dizer que esta igreja é uma igreja mais do que vencedora, e nós não podemos aceitar nenhuma sugestão diabólica, nós não podemos aceitar nenhuma manipulação, a não ser a da voz, a sugestão da voz do Espírito Santo. Diga assim para o teu irmão: olha, você é mais do que vencedor. Diga: Paulo, você é mais do que vencedor. Diga assim: olha, eu recebo isso em nome de Jesus. Meu irmão, você é mais do que vencedor. Moisés, Marlon, Gil, Paulinho, Carleão, Natália, Isaías, Edvar, nós somos mais do que vencedores. Olha, meu irmão, às vezes as coisas acontecem. Hoje a gente está meio triste, meio assim, por causa da menina, mas eu até falei para a Natália: hoje Deus vai falar poderosamente ali para a Stephanie. Quem crê nisso? Alguma coisa Ele vai falar. Eu tenho uma certeza, viu, Natália, no meu coração, que hoje ela vai ser... Deus vai dar uma dupla honra na vida dela. Eu creio que Deus vai derramar algo maravilhoso na sua família. Eu creio que Deus, minha querida, vai honrar todo o teu esforço, todo o teu sofrimento, sabe? Deus, Ele está vendo a tua batalha, Deus está vendo o teu esforço, Deus está vendo a tua dificuldade. Pode crer nisso. O teu choro se converterá em lágrimas de alegria, em júbilo de alegria. Olha, meu irmão, Deus Ele está me falando, me colocando para falar isso, porque muitas vezes vem um sentimento de derrota em nossa vida, e eu quero dizer para você que derrota, ela não é coisa de cristão. A derrota não faz parte do nosso dicionário. Eu quero dizer que se Deus te colocou aqui neste lugar, é porque Deus Ele tem uma obra para fazer em tua vida. Amém? Olha, abra a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Paulo Henrique, achou Paulo Henrique? Paulo Henrique, semana que vem já, aquele negócio da escala, já sou eu mesmo, tô de... tá. Eu vou fazer uma coisa diferente, um pouquinho diferente aí. Tá? Amém ou não amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha, meus irmãos, olha, meus amados, eu quero dizer para você que nós temos todos os motivos de estarmos alegres, por igual o Edivar que falou assim, por mais problema que tenhamos, ainda assim nós somos mais do que vencedores. Por mais problemas que venhamos a ter, ainda assim nós somos campeões dos campeões, porque nós temos Jesus Cristo como o nosso Rei,
nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor, nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador. E olha aí, nós tendo esse homem precioso, esse Deus maravilhoso, não existe hipótese de nós perdermos nada, porque o que é teu, Deus já preparou. Olha, meu irmão, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem é que ama a Deus? Quem é que ama a Deus é aquele que tem Jesus Cristo no seu coração. É aquele que tem Jesus como Senhor. É aquele que tem Jesus como Salvador. É aquele que tem Jesus como Rei. Olha, eu quero dizer para você esta noite que Jesus, Ele é o mais precioso bem que nós temos. Olha, você pode ter dinheiro, você pode ter o que for, mas se você não tiver Jesus no comando da sua vida, você não tem exatamente nada. Você não tem absolutamente nada, porque Jesus é uma promessa que foi estabelecida por Deus desde o princípio dos tempos. Não estou falando desde o princípio da terra, não. Eu estou falando desde o princípio dos tempos. Jesus já havia sido estabelecido como promessa de Deus para a tua vida. Jesus é a promessa de Deus para a tua vida. Jesus, Ele pode curar a tua doença. Jesus, Ele pode sanar a tua vida financeira. Jesus pode curar a tua mente. Jesus, Ele pode fazer com que todos os seus estejam bem. Mas é preciso você entender quem é Jesus. É preciso você compreender o que é Jesus em tua vida, porque muitas vezes nós falamos Jesus, 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 e não entendemos muito bem o que estamos falando. Então, o que eu quero dizer hoje, o que Jesus é, o que Ele é. Olha, Mateus 16, versículo 16, alguém vai me ajudar, por favor? Outro lê em João 4, do versículo 11 ao 14. Mateus 16, versículo 16. Aleluia. Olha, a primeira coisa, a situação que Jesus é, Ele é o Cristo, o Filho vivo. Ele não é um morto. Jesus, Ele não está na cruz do madeiro. Jesus, Ele não está pendurado no madeiro. Jesus não está em nenhuma estátua de barro, de porcelana. Jesus saiu daquela cruz ao terceiro dia. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E ressuscitou para que você se tornasse mais do que vencedor, meu irmão. Muito mais do que vencedor. Então Jesus hoje, Ele continua tão vivo como era há 2000 anos atrás. Jesus, Ele continua muito mais presente em tua vida do que continuava, do que era ontem, porque a cada dia que passa, nós sentimos a presença de Jesus Cristo. Nós nos preocupamos em fazer com que Jesus se aproxime de nós. E olha, e como nós podemos fazer para ter a presença desse Filho vivo? Porque muitas vezes nós andamos como se Jesus Ele fosse um defunto. Nós andamos como se Jesus fosse um defunto, mas Jesus é tudo menos defunto. Jesus é vida. Jesus é alegria. Jesus é paz. Jesus é saúde. Jesus é tudo aquilo que você quer, se personifica na pessoa de Jesus Cristo. E porque muitas vezes nós andamos como se nós estivéssemos servindo a um Deus morto. Como é que pode que muitas vezes nós andamos como se precisássemos carregar o corpo de Jesus para lá e para cá? Porque muitas vezes nós, ao invés de deixarmos os nossos fardos para Jesus Cristo, ou trocarmos os nossos fardos com Jesus Cristo, porque o nosso fardo é pesado.
Mas o fardo de Jesus é suave. O fardo de Jesus é leve. Sabe por quê? Porque ele levou todo o pecado sobre ele. Ele levou toda a enfermidade sobre ele. Ele levou tudo aquilo de ruim, toda a maldição. Jesus ele levou sobre ele. Mas muitas vezes nós insistimos em viver uma vida como se fosse uma vida maldita. Nós insistimos em aceitar palavras de derrota. Gente, o que andam te dizendo? O que andam te falando? O que andam te sugestionando? Segunda-feira, o pastor Paulo está dando aqui um curso de libertação. Não é isso, Paulo? Curso de libertação. Eu tenho certeza que ele tem falado também, já falou sobre o nome de Jesus, que eu estava aqui no dia na aula. Eu tenho certeza que ele tem falado do cuidado com que nós devemos ter sobre aquilo com que nos falam. O cuidado que nós devemos ter com aquilo que vem aos nossos ouvidos. O cuidado que nós devemos ter sobre toda a manipulação. Tem um livro que eu até... eu comprei esse aí, não foi ele que vendeu não. É o Espírito de Jezabel. Espírito de Jezabel. Nós já falamos aqui sobre o Espírito de Jezabel. O interessante é que, em determinado momento daquele livro, o autor fala assim: se há um espírito de Jezabel, que é um espírito de manipulação terrível, também há um espírito também que é tão demoníaco quanto o espírito de Jezabel. Sabe qual é o espírito? É o espírito de Acabe. Porque para que o espírito de Jezabel venha manipular alguém, é preciso que nós tenhamos ouvido de Acabe. Acabe, todo mundo sabe que foi o marido de Jezabel, foi um rei de Israel, o reino do norte, e era um rei altamente manipulado. A mulher dele fazia de Acabe uma espécie de marionete. Olha quantas vezes nós estamos sendo marionete do espírito de Jezabel. Quantas vezes esse espírito nos leva para cá, nos leva para lá, nos leva para fora da igreja, nos tira da igreja, nos coloca no ostracismo, nos coloca na sombra. Quantas vezes nós deixamos que esse espírito venha mexer em nossa vida? Quantas vezes nós não temos domínio sobre a nossa vida, porque nós damos ouvido não à voz do Espírito Santo, mas nós damos ouvido à voz desse espírito maligno? Quantas vezes? Quantas vezes nós queremos fazer algo, e isso pode acontecer com qualquer pessoa, do menor ao maior. Acontecer com qualquer um, do maior ao menor. Quer ver? O apóstolo Paulo chegou um dia: olha, miserável homem que eu sou, o bem, eu sempre gosto de falar isso, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Miserável homem que sou. Meu irmão, muitas vezes nós temos que compreender o que está acontecendo em nossa vida. Quinta-feira aqui nós falamos sobre a necessidade de nós sermos luz. Quinta-feira nós falamos sobre a necessidade de nós sermos sal. Porque o crente, ele foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. O crente, ele foi chamado para iluminar o caminho daqueles que andam nas trevas e para temperar a vida daqueles que andam em uma vida insossa. Mas muitas vezes nós estamos nos deixando manipular por esta força medonha, porque nós, na realidade, muitas vezes no íntimo do nosso coração, sequer acreditamos que Jesus Cristo, ele está vivo. Sequer acreditamos nesta realidade, porque se nós acreditássemos nisso de todo o nosso coração, não puséssemos dúvidas sobre a realidade que é Jesus Cristo, nós estaríamos deixando que Jesus Cristo, ele comande a nossa vida. Muitas vezes você não se sente comandado por uma força que não é a força de Jesus. Muitas vezes você não se sente como se tivesse comandado por uma força que você desconhece. Muitas vezes você não se sente como o apóstolo Paulo. Olha, fala assim: que miserável, que vacila que eu sou, que vacilão, como é que eu cometi tal ato? Muitas vezes nós cometemos algo errado, algo horrendo, e depois que cometemos tal pecado, nós paramos para pensar: puxa vida, como eu pude
fazer isso. Nós voltamos à nossa normalidade de pensamento e falamos: como eu pude fazer isso? Então, meu irmão, há uma necessidade de nós entendermos que Jesus é o Filho vivo. João 4,11, eu já falei aqui, Jesus é a água viva, a água da vida. Olha, Jesus, por que serve a água? A água serve para quê? Primeira função da água, matar a sede. É a função primordial da água, é matar a sede. O único que pode matar a nossa sede é Jesus Cristo, a nossa sede espiritual, a nossa sede do que nós precisamos. Aquele que tem condições de fazer que de nós jorre rios de água viva é Jesus Cristo. E a segunda função da água é purificar. A água também serve para lavar. Quantas vezes, olha, o Edivar, ele falou aqui na hora da oferta algo que me chamou a atenção. Estava ali sentado, me chamou muita atenção. Quando ele fala assim: eu quero que o Senhor me dê roupas novas. Não foi isso que você leu? Que o Senhor me dê roupas novas. Que o Senhor me dê roupas novas. Olha, meu irmão, a roupa nova não é suja. A roupa nova não é suja. E sabe quem é que lava esta roupa? É a água. E sabe que água estamos se referindo aí? Estamos nos referindo à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está apta para lavar a tua roupa. Está apta para lavar a tua alma. Então, muitas vezes nós nos afastamos da palavra de Deus e começamos a adentrar em teorias humanas. O que são teorias humanas? São todas as teorias que não seja de Deus. Toda teoria que está fora da palavra são teorias humanas. Aí nós começamos, porque um matemático disse que é assim. Mas a palavra diz que é assim. Então eu fico com a palavra. Eu sempre vou escolher a palavra de Deus. Outra coisa, João 6, versículo 51. Só a primeira parte, a parte A, quem achou? João 6, versículo 51, só a parte A, Marcelo. Olha, Jesus também, ele é o pão vivo que desceu do céu. Olha, se ele é a água que mata toda a sede, então ele dá tudo por completo. Ele dá tudo por completo. Se ele é a água que mata a nossa sede, ele também é o pão que mata a nossa fome. Jesus, ele não dá nada por parte. Jesus, ele não dá nada mais ou menos. Ele dá tudo por completo. Então, se ele é a água da nossa vida, ele também é o pão vivo que desceu do céu. Lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel, o povo hebreu, ainda não era Israel, mas o povo hebreu, estava no deserto, durante aqueles 40 anos que eles ficaram vagando, eles tiveram fome. E Deus, ele mandou, providenciou o quê? O maná. Todo mundo já escutou falar em maná, né? Maná eram flocos que desciam todo dia do céu. Todo dia, eu até comi maná, sabia? Comi maná mesmo. Lembra que a Rosimar trouxe lá do Iraque? Lá no Iraque, uma vez, os missionários foram para lá, aconteceu um milagre. Aí começou a cair uma neve, no deserto, né? Começou a cair uma neve, o pessoal pensou que era neve, só que os missionários estavam lá, no tempo do Saddam Hussein, passando fome, não tinham que comer. Aí a neve começou a cair, quando eles foram lá ver, não era neve, era um pão. É um pão, uma espécie de um pão, sabe? E eles ficaram maravilhados com aquilo, né? E ela trouxe um pote aí deu-se o nome de maná. Lá para toda maravilha. Não sobrou um pedacinho lá na Cibron. Todo mundo comeu maná. Eu comi o meu, entendeu? Comi um pouquinho de maná. Então, são milagres de Deus para esta época. Deus, ele sempre vai providenciar, meu irmão, o maná na tua vida. Quando menos você esperar, creia nisso. Deus, ele vai mandar o maná na tua vida e assim toda a tua circunstância será farta.
Toda a tua circunstância, ela será feita através do maná, da provisão que Deus ele determina para a tua vida, uma provisão que não acaba. Olha, eles falam, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Jesus ele espera isso de você, sabe? Coma da palavra de Deus, mastigue essa palavra. 1 Pedro 2,4, primeira epístola de Pedro 2,4. Pode. Depois Hebreus 10:20. Jesus também é a pedra viva. Em outras partes chamam Jesus de pedra angular. Eu não conheço muito de construção, mas eu sei que a pedra angular é a pedra principal, é a pedra que guia todas as outras pedras num calçamento. Então Jesus, há um tempo atrás, teve uma campanha chamada Jesus, a rocha dos séculos. Jesus é isso, Jesus é a rocha dos séculos. Engraçado que Jesus Cristo, ele é a pedra viva. E quando Simão perguntou sobre uma coisa, ele falou assim, olha, tu és pedrinha. Tu és pedrinha. Então, nós somos as pedrinhas que Jesus Cristo vai montando na sua construção. Jesus Cristo vai montando na sua obra. Nós somos as pedrinhas, nós somos aqui um monte de Pedros aqui. Pedro significa pedrinhas. É pedrinha. Não, ele fala, pô, Pedrão, não é pedrinha. Pedras pequenas. Então, Jesus é uma pedra que acerta, que conserta toda a construção da tua vida. Jesus é a pedra que faz com que nada se desequilibre. Jesus é o equilíbrio da tua vida, se assim você o quiser, gente. Outra coisa também, em Hebreus 10, versículo 20. Hebreus pode, quem achar primeiro, por favor. Jesus também, ele é o novo e vivo caminho. Sabe? Um dia Jesus chegou e falou assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu irmão, minha irmã, qual é o caminho que nós andamos trilhando? E esta parte aqui é muito providencial. É muito providencial até mesmo para a vida da nossa igreja. Qual é o caminho que nós estamos andando? Para onde este caminho nos levará? Para que lugar este caminho nos levará? Aí você vai falar assim talvez, poxa pastor, mas você não falou que Jesus é o caminho, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mano, se nós estivermos seguindo, se você estiver seguindo o caminho que é Jesus Cristo, certamente nós iremos para lugares muito altos. Nós iremos para lugares tremendos. Mas se nós estivermos seguindo o nosso caminho, nós iremos para lugares não tão bons assim. A grande questão é entender e sacar qual é o caminho que nós temos seguido. Porque Jesus ele se apresenta como um único e novo caminho. Mas muitas vezes em nossas vidas nós andamos por um caminho cheio de ramificações, por um caminho antigo, por um caminho que nos leva para vários lugares que não seja o céu. Para qual caminho as pessoas da marcha estão indo? Para qual caminho as pessoas deste local estão indo?
Estou indo pelo meu caminho. O meu caminho é o mais importante. O caminho do Marcelo é mais importante. O caminho do pastor Paulo é mais importante. O caminho da pastora Sheila é mais importante. O caminho do Marlon é mais importante. Qual o caminho que nós temos seguido? Porque muitas vezes quando nós vamos olhar um caminho que devemos seguir, nós fazemos várias perguntas antes de pegar aquele caminho. Nós perguntamos, antes de pegar um caminho: será que se eu for, tu pega o teu carro e vai para Coelho Neto, você quer chegar na Pavuna, você vai perguntar várias coisas. Será que se eu for, eu vou para Pavuna, é mais fácil eu ir por aqui, eu ir pela Avenida Brasil, entrando aqui em Honório Gurgel, naquela parte onde eu moro, ou é melhor eu indo lá por colégio? Aí você vai perguntar: qual é o caminho que tem mais segurança? A primeira coisa que você vai perguntar, né? Hoje em dia é isso: qual é o caminho que tem mais segurança? Se alguém escutar que tem um caminho que está tendo uma falsa brites, ninguém vai. Ninguém vai. Aí você vai, se você estiver indo, você muda de caminho. E porque na nossa vida nós estamos sabendo que tem caminhos que nós estamos indo que está indo para uma falsa brite, e nós mesmo assim insistimos de ir pelo caminho que tem a falsa brite, porque muitas vezes esse caminho é o caminho mais curto, porque muitas vezes esse caminho é o caminho mais fácil, porque muitas vezes esse caminho é um caminho que não tem tanto buraco, porque o asfalto é bom, mas nós sabemos que tem uma grande tendência de ali ter um assalto e até nossa vida ser ceifada. E às vezes nós deixamos de ir pelo caminho mais longo. Porque, meu irmão, o caminho chamado Jesus Cristo, o caminho que nos conduz à salvação, muitas vezes é um caminho cheio de buraco. Muitas vezes é um caminho cheio de espinhos. Muitas vezes é um caminho complicado. Mas é este o caminho que Deus quer que nós sigamos. É este o caminho que nos leva a uma realidade espiritual. Muitas vezes nós deixamos de seguir o caminho mais longo para tentar o mais rápido. E a palavra do Senhor fala em Provérbios que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim é a morte. Por quê? Muitas vezes nós insistimos de ir pelo caminho mais fácil, porque nós não damos uma chance a Deus, para que Deus nos mostre qual é o caminho que devemos seguir, porque nós não paramos de tomar decisões no lugar de Deus, porque nós não tratamos Deus com a devida reverência com que Ele merece ser tratado. Por quê? Por quê? Porque muitas vezes nós seguimos o nosso caminho, o nosso velho e antiquado caminho, o nosso velho caminho, o caminho do pecado. Porque muitas vezes a pessoa está na igreja, mas não significa que ela se desvinculou de uma vida de pecado, não. Ela continua na igreja, está na igreja, mas continua vivendo uma vida do velho caminho. Mas Jesus, Ele é o novo caminho para nossas vidas. Jesus é algo maravilhoso. Quem disse que viver uma vida de cristão seria uma coisa fácil? Quem disse que viver uma vida dentro do Evangelho seria fácil? O próprio Jesus Cristo, Ele falou: olha, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu vos dei a paz. Jesus, a única coisa que Ele te promete é a paz. A paz, ela está vinculada com várias outras coisas, mas sobretudo a paz. Uma paz de mente, uma paz de
espírito, uma paz de um corpo equilibrado, porque Jesus, quando Ele cuida de você, Ele cuida da tua alma, Ele cuida do teu corpo, e Ele está junto com o teu espírito. Porque, gente, muitas vezes nós deixamos esse caminho, sabe? Esse novo caminho de lado. Deixamos esse caminho para fazer a nossa vontade, para trilharmos o nosso próprio caminho. E nesse nosso próprio caminho, nosso antigo, esse caminho odioso, nós teremos aparente vitória, mas no fim, nós teremos uma vida de derrota. Então, meu irmão, porque nós nos contentamos em fazer a nossa vontade e não fazemos a vontade de Deus? Porque muitas vezes nós pensamos que a nossa vontade é a vontade boa, mas a palavra do Senhor, ela fala que enganoso é o coração do homem, enganoso é o coração do homem, enganoso é o nosso coração. O nosso coração, ele nos leva a paixões mundanas, nunca nos leva, quando Ele domina sobre nós, a presença do Pai. Muitas vezes nós precisamos da presença do nosso Pai em nossas vidas. Nós precisamos que Jesus, Ele venha guiar nossas vidas. Às vezes a gente sente uma vontade assim de lamentar o nosso estado. Às vezes eu sinto a vontade de lamentar o nosso estado, sabe? Mas aí quando eu caio em mim mesmo, eu falo, mas eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. O que importa é a presença de Deus estar neste lugar. O que importa é a presença do Senhor estar aqui. O que importa é isso. O que importa é isso. Eu não posso ficar a minha vida toda lamentando por A ou por B. Eu tenho que seguir em frente, como você também tem que seguir em frente, olhando para o nosso alvo. Sabe qual é o nosso alvo, meu irmão? É o nosso Salvador, é o consumador da nossa fé. Este é o nosso alvo. Nós não podemos olhar para alvos que não sejam o alvo que Deus estabeleceu em nossa vida. Nós não podemos olhar para alvos que cheiram ao fracasso. Nós não podemos olhar para alvos que não nos levam a lugar nenhum. Olha, eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. O meu olhar, o nosso olhar, o teu olhar, eles têm que estar voltado para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quinta-feira eu perguntei, quanto vale a tua fé? Quanto tem valido para você a tua fé? Quanto custa a tua fé? Sabe por quê? Porque muita gente trata a fé como algo barato. Muita gente trata a fé como algo descartável. Muita gente trata a fé como algo necessário somente no momento de aperto. Quanto tem valido a tua fé? Será que nesse caminho que nós traçamos para nós mesmos, Ele tem valorizado a nossa fé? Porque a nossa fé, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Começa por aí. A nossa fé é de Deus, é dom de Deus. Quanto você tem valorizado a fé que Deus te deu? Não foi o pastor Paulo que te deu essa fé, não. Não foi a pastora Isa, não foi a pastora Sheila, não fui eu, não. Quem te deu essa fé foi Deus. E porque às vezes nós tratamos a fé, aqui tem um copo d'água, 2 copos d'água. Às vezes nós tratamos a fé como aquele copo d'água descartável, usou, amassa. Muitas vezes tem uns
que nem joga na lata do lixo, joga na rua. Quando tiver enchente, atrapalha. Muitas vezes as pessoas tratam a fé como se fosse um copo descartável. Bebi a água, joga fora. Aí fica procurando Apolo, Paulo, Tiago, fica procurando homens. Quando que na realidade, eu já falei aqui, nosso alvo deve ser o nosso Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quando eu falo assim, ó, quanto vale a nossa fé, eu estou falando disso, porque teve alguém que foi o autor, e teve alguém que foi consumador da nossa fé. E a tua fé, meu irmão, que Deus te deu, ela teve muito valor, porque Jesus, o pastor Paulo colocou um vídeo semana passada, que trata muito bem disso, Jesus Cristo aí tomando pancada, sendo humilhado, sendo cuspido, tomando tapa na cara, mas nós temos tratado isso como se fosse algo descartável. Algo descartável. Irmão, está na hora de nós reconhecermos a nossa pequenez. Está na hora de nós reconhecermos que toda a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. Não é nem trapo, né, cara? É trapo de imundícia. A tua justiça, a minha justiça, meu irmão, para Deus, e eu vou falar, de repente não vão nem gostar, mas depois discuta com o Espírito Santo, discuta com Jesus Cristo, porque é o que está escrito na Bíblia, a tua justiça, a minha justiça para Deus é como se fosse um pano de chão imundo. A nossa justiça não vale absolutamente nada. A nossa justiça não vale absolutamente nada. A nossa justiça não é nada, porque toda vez que nós tentamos fazer algo no lugar de Deus, nós damos com os burros na água. Nós quebramos a nossa cara, nós causamos problemas para o reino de Deus. Toda vez que nós tentamos fazer algo da nossa vontade, nós atrapalhamos o reino de Deus. Sabe por quê? Porque nós não estamos dando o devido valor para o autor e consumador da nossa fé. Você sabia que para que você tivesse a fé que você tem hoje, a fé de Deus, se você tivesse a fé que você tem hoje, você está aqui é porque você tem fé. Ninguém é obrigado a vir aqui. Então, se você está aqui é porque você tem fé. Pouco ou muita, tem fé. Mas para que você tivesse essa fé, alguém morreu por você na cruz do Calvário. Alguém sofreu por você na cruz do Calvário. Alguém foi chicoteado no teu lugar. Alguém foi esbofeteado no teu lugar. Alguém foi na cabeça dele encravado uma coroa de espinhos no teu lugar. Alguém levou sobre si toda a vergonha da humanidade no teu lugar. Alguém morreu no teu lugar. Alguém sofreu no teu lugar. Alguém padeceu no teu lugar, no nosso lugar. E porque às vezes nós não valorizamos a nossa fé. Porque nós não valorizamos essa fé. Porque nós temos trago para a igreja trapo de imundícia, trazido para as nossas vidas trapo de imundícia. É a minha vontade que vale, o que eu acho que está. Irmão, deixa Jesus Cristo controlar a tua vida. Deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Deixa o Espírito Santo ser o Senhor da tua vida. Deixa o Espírito Santo governar a tua vida. Deixa, meu irmão, dá uma chance para o Espírito Santo. Dá uma chance. Sabe, dá uma colherzinha de chá para o Espírito Santo. Dá uma colherzinha de chá para Jesus Cristo, sabe?
No dia que você der essa colherzinha de chá para o Espírito Santo e para Jesus Cristo, quando você olhar aquele vídeo que passou na semana passada aqui, quando você olhar o vídeo que passou ontem, também aqui na Rede Jovens, quando você olhar o vídeo aqui, você não vai ter outra vontade a não ser chorar. Eu estava no meu canto aí, quando eu vi aquele vídeo, eu chorei. Quando eu vi aquele vídeo também ali na semana passada, eu chorei. Eu chorei, sabe por quê? Porque aquilo me tocou muito ao coração. Me tocou muito no meu coração. Porque muitas vezes nós esquecemos que alguém pagou um alto preço por nossa fé. Muitas vezes nós esquecemos que alguém pagou um preço caríssimo para que nós estivéssemos aqui hoje neste lugar. Muitas vezes nós não respeitamos o sacrifício de Jesus Cristo. Muitas vezes não respeitamos esse sacrifício. Mas eu creio que hoje é noite de você entender o que é este sacrifício. Semana passada o pastor Paulo ele falou sobre cruz. De certa maneira eu continuo falando sobre cruz. Sabe por quê, gente? Porque é uma igreja que não tem por base o evangelho da cruz. É uma igreja que vai sempre pregar mentiras. É uma igreja que vai sempre pregar um falso evangelho. O evangelho de Jesus Cristo, ele foi feito através da cruz. Porque se não tivesse aquela cruz, nós não poderíamos entender qual o valor que nós daríamos hoje àquele sacrifício. Sabe, gente? Sabe? Quantas pessoas estão precisando de ouvir do evangelho? Será que não dói no nosso coração o fato de nós não fazermos nada para que outras pessoas escutem a Jesus Cristo? Será que isso não nos incomoda? Será que isso não dói de alguma forma? Semana passada eu já falei isso aqui, mas semana passada uma senhora de 73 anos, ela foi comprar uma cervejinha na hora da novela, estava entrando ali no lugar onde a gente mora, comunidade, favela. Aí ela tomou um tiro. Aí foi comprar uma cerveja, tomou um tiro, morreu. E quantas pessoas têm morrido e não têm ouvido falar de uma maneira certa, de uma maneira propícia do Evangelho de Cristo? Por quê? Eu não acho que você falar, cara, do Evangelho de Cristo, chegar para bandido e falar assim, olha, Deus te abençoe. Eu não acho que isso é falar de Jesus Cristo. Olha, eu não acho, você é um abençoado. Eu não acho que isso é falar de Jesus Cristo. Eu acho que falar de Jesus Cristo para bandido é falar que se ele não se converter daquele mau caminho, se ele morrer, ele irá para o inferno. Porque nós estamos negando isso para essas pessoas. Será que isso não nos dói no coração? Será que a nossa consciência, ela não pesa? Teve um dia que eu fiquei muito cansado. Edivar arrumou uma ideia. E falou assim, olha, no início desse ano, pastor, nós vamos lá no hospital, né, em Realengo. Nós vamos lá no hospital, a visita começa às 15 horas. Acho que é 15 horas, né? 14 horas, né? 14 horas até as 15 horas. Vamos. Foi eu, ele, o Marcos, e a Silvia, né? Nós 4 fomos. Muito sofrimento. Aquele ali é um trabalho que não vai gerar frutos aqui para a igreja. Mas para o reino de Deus vai. Para o reino de Deus vai. Porque nenhuma daquelas pessoas ali virão para a igreja. Dificilmente virão para essa igreja. Mas irão para outra igreja. Porque, gente, nós temos que trabalhar para o reino de Deus. Sabe? Porque se nós trabalharmos para o reino de Deus, de certa forma, Deus vai abençoar essa igreja também com outras pessoas. Porque a palavra do Senhor fala que um planta, não é isso? Um rega e outro colhe. Naquele dia nós estávamos plantando, mas de repente alguém regou, discipulou, e outro que não tinha nada a ver com isso, colheu. Este é o reino de Deus. O reino de Deus é este. É um reino que não tem inveja. É um reino que não tem competição.
As igrejas hoje parece que competem uma contra a outra. Parece que é uma competindo contra a outra. Às vezes eu fico com raiva, claro, né? Mas depois eu fico pensando assim, não, vou ficar com raiva. Às vezes tem pastor de outras igrejas que vão pegar membros nossos, leva de carro para outra igreja. Mas o que importa é que estão ouvindo o evangelho. No final das contas é isso, sabe? Pode dar até aquela... Mas o que importa, na realidade, é que essas pessoas continuam na presença de Deus. Isso que é importante. E Deus, Ele vai fazer a obra aqui na nossa vida, na tua vida, no momento que você se dispor a isso. Deus, Ele quer fazer uma grande obra em tua vida. Deus, Ele quer fazer grandes maravilhas em tua vida, mas você precisa se colocar na presença de Deus, se colocar à disposição de Deus. Você precisa entender que você não é de Paulo, você não é de Tiago, você não é de Apolo, não é de Barnabé, não é de João, não é de Pedro, você não é de ninguém. Você é de Jesus Cristo. Você é possessão de Jesus Cristo, de mais ninguém. De mais ninguém, de mais ninguém. Nós somos possessões de Jesus Cristo. Eu sou possessão de Jesus Cristo. Quem é possessão de Jesus Cristo aqui, diga amém. Você é possessão de Jesus Cristo. Mas para que você seja uma possessão de Jesus Cristo, sabe, frutífera, é preciso que você saia do caminho que você quer andar, no caminho da tua justiça, que no fundo é um pano de chão imundo, trapos de imundícia. Vai lá, pega uma chave bíblica aí, procura lá no dicionário, você vai ver só, trapos na internet, você vai ver lá, não estou inventando não. Estou inventando, pastor Paulo? Não estou inventando. Está lá, a nossa justiça é um pano de chão sujo. E Deus, Ele quer que você entenda que o seu Filho, Jesus Cristo, que é o Cristo vivo, que é a água, que é o pão, e também é na tua vida o novo e vivo caminho. Jesus é o vivo caminho na tua vida, meu irmão. Sabe, hoje é noite de você, sabe, você tomar consciência, de você começar a valorizar a sua fé. Você começar a se incomodar. Se incomode. Se incomode com tudo que não está indo bem. Tem uma coisa que não está indo bem na minha vida, se incomode. Porque se você não se incomodar com o que está indo de mal a pior na tua vida, aquele incômodo vai passar de incômodo para um conforto. Aí você vai achar que aquilo é um conforto. Daqui a pouco você vai estar com conforto na tua vida, que na realidade é um incômodo, que depois vai virar um calo do teu pé e que não vai mais deixar você andar com as sandálias da pregação do Evangelho. Gente, quantos aqui estão dispostos a andar no novo e vivo caminho? Amém? Vamos orar? Toca aquela música de Jesus então para mim, Moisés. Jesus do Projeto Vida Nova. Jesus, Jesus, Jesus. Ninguém falou. Ninguém me falou que ia ser fácil. Ninguém te falou, e eu não falei para ninguém que ia ser fácil. Eu nunca falei para ninguém que o caminho de Jesus é fácil. Pelo contrário, eu começo a falar que é difícil, porque é difícil. É fácil ativar o caminho de Jesus Cristo, mas é gostoso. É gostoso. Jesus Cristo, meu irmão, Ele vale a pena. Vale a pena lutar por Ele, sabe? Seria tão bom se nós voltássemos às nossas raízes, sabe? Seria tão bom se nós começássemos a buscar aquilo que Deus quer para nós. Quando Jesus ele encontra os discípulos lá em João capítulo 19, ele já está com o corpo glorificado, ninguém mais estava entendendo, não reconhecia mais Jesus Cristo, porque ele estava no seu estado já mudado.
já havia ressuscitado, e ele tem o mesmo encontro que ele teve no início. Ele encontra os discípulos, ele manda pegar, jogar a rede à direita, eles pegam 312 grandes peixes. E ele continua falando: eu quero que vocês sejam pescadores de homens. Gente, quem deseja fazer a vontade de Deus, mas é firme, sabe? É firme. Quem deseja cumprir aquilo que Deus mandou, sabe? Quem se incomoda ainda com algumas coisas que não estão bem, sabe, gente? É hora de nós colocarmos a nossa vida, sabe, à disposição do Rei. Jesus, 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 Jesus. Olha, eu quero dizer uma coisa para você esta noite. O milagre que pode acontecer na tua vida, o maior milagre que pode acontecer na tua vida, não é uma cura, não é qualquer resolução de uma situação ou outra, não. O maior milagre que pode acontecer na nossa vida, sabe, é a vontade de ser servo de Jesus Cristo. É a vontade de fazer aquilo que Deus quer. Porque, meu irmão, quantas vezes nós lutamos contra nós mesmos, lutando contra Deus em fazer a vontade dele, sabe? Sendo às vezes aquela pessoa teimosa. Eu acho que, pelo menos, para quem entendeu o que eu quis dizer, eu acho que seria bom se você colocasse a tua vida nas mãos de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar. Eu primeiro vou orar pela tua vida. Primeiro eu vou orar pelos pastores. Primeiro pelos pastores, vou orar. Sabe por quê, meu irmão? Você não sabe quanto é que o diabo, ele luta. Ele faz tudo para que nós nos afastemos um do outro, para que nós fiquemos batendo de frente um com o outro. Ele faz tudo. É que a gente está na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Mas o diabo, ele quer ele para cá, ela para lá, eu para cá, todo mundo assim. Ele
Então, gente, nós vamos... Eu quero que você estendesse a tua mão para cá. Queria que o pastor Paulo, a pastora Isa, a Sheila viesse para cá. Os pastores vão fazer assim. Sabe por quê? Porque nós nunca somos ministrados. Estenda a tua mão para cá. Só abaixa de nada um pouquinho o som, só um pouquinho de nada. Aí eu vou pedir, como eu quero ser ministrado também, vou pedir para Edivar. Edivar, você olha para os pastores. Você pode ser? Você pode até orar daí mesmo, querido, tá? Amado e eterno Deus, Pai querido, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, pelo poder, Senhor meu Deus, que há em Tuas palavras, pelo poder que há no Teu nome, Pai querido, eu te rogo, Senhor meu Deus, toma, Senhor meu Deus, cada pastor que ali está, ó Deus, na palma das Tuas mãos. Pai querido, Tu conheces cada coração que ali está, ó Pai, diante da Tua presença. Tu conhece, Pai querido, cada coração, cada tristeza, cada alegria, ó Pai, cada necessidade. Tu conheces de cada um. Pai, que o Teu poder, Pai querido, venha ser com cada um daqueles pastores que ali estão, ó Pai, te buscando. Pai querido, pastores estão ensinando a Tua palavra. Pastores, ó Deus, que estão levando a Tua palavra. Pastores, ó Deus, que estão Te louvando, Te glorificando e Te exaltando o Teu santo e poderoso nome. Pastores, ó Deus, que trabalham na Tua presença, que trabalham, Senhor meu Deus, na Tua casa. Pai, ser com eles. Toma conta, ó Deus, das suas esposas. Toma conta, ó Deus, dos seus esposos, dos seus filhos, da sua família, ó Deus, Tu toma conta. Pai querido, peleja, ó Deus. Peleja por cada um daqueles pastores que ali estão, ó Deus. Peleja, Pai querido, e dá vitória, ó Deus, a cada um, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Pai, que Tu possas, ó Deus, inclinar os Teus ouvidos, ó Deus, para ouvir as orações dos Teus servos, colher, ó Deus, as lágrimas dos Teus servos em suas orações, em suas petições, ó Deus, que Tu venhas ouvi-la. Pai querido, que Tu venhas pelejar por cada um, que Tu venhas, ó Deus, continuar dando vitória, ó Deus, a cada um daquele que ali está. Toma conta, Pai querido, carrega, ó Deus, cada um no colo, cada um, ó Deus, Tu carrega na palma das Tuas mãos, e dá vitória, ó Deus, é o que eu Te rogo, Senhor, e Te agradeço, certo da vitória de cada um, em nome de Jesus, amém. Agora estenda a tua mão. Vamos orar da seguinte maneira. Vocês podem ficar aí também na minha... Opa, vou botar aqui o contrário. Os pastores agora vão passar e vão estar ministrando a tua vida. Ok? E eu vou estar orando aqui. Senhor Deus, meu Pai maravilhoso, meu Pai amado, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar, meu Pai, com este povo, meu Pai. Eu sei, meu Pai, que muitos aqui travam, meu Pai amado, uma batalha no seu dia a dia, Pai, uma batalha árdua, uma batalha difícil, Pai. Eu sei, meu Pai, que as situações às vezes, Senhor, nos fazem colher, meu Pai, mas nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus verdadeiro, Pai, e o Senhor, meu Pai amado, não deseja que nós andemos, Senhor,
como que vestidos com trapos de imundícia, Senhor. Então, Jesus amado, toma conta de cada membro desta igreja, meu Pai. Toma conta, meu Pai, de cada pessoa desta igreja, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada coração, meu Pai amado. Oh, Jesus, toma conta, meu Jesus Cristo querido, de cada pessoa que está enferma, meu Pai. Oh, meu Pai, vai naquele leito ali da tua filha Stephanie, meu Pai. Vai ali, meu Pai, falando com ela esta noite, meu Pai. Vai, meu Pai, trazendo regozijo naquele coração, meu Pai. Vai, meu Pai, sanando aqueles pulmões, Senhor. Vai curando aquela menina, meu Pai. Vai tomando conta dela, Senhor. E vai trazendo também, meu Pai, a tua paz para o Antônio, meu Pai, para o Juan, para a Natália, meu Pai, para a Solange. Que o Senhor possa, meu Pai, estar com cada um deles, Senhor. Venha trazer tranquilidade, meu Pai. Venha trazer, meu Pai, conforto, meu Pai. Que eles se sintam, meu Pai, numa situação confortável, porque eles estão confiando em Ti, Jesus Cristo. Oh, Jesus, vai tomando conta daquele lar, daquela casa, meu Pai. Vai levando a Tua paz, Senhor, aos avós, Senhor. Vai, Senhor, vai abençoando cada um, meu Pai. E eu também ministro, meu Pai, sobre a vida daquela pessoa que não veio, meu Pai, porque está doente, muitas vezes doente da alma, meu Pai. Oh, meu Pai, está com a alma enferma, meu Pai, e aí não consegue entender, meu Pai, qual é a Tua vontade. Senhor, venha curando a alma dessas pessoas, Senhor. Venha tirando a enfermidade da mente, meu Pai, para que elas possam entender, meu Pai, que aqui neste lugar, meu Pai, quem está presente é o Deus vivo, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, meu Pai, o Deus de José, o Deus de Moisés, de Josué, meu Pai, o Deus de Davi, meu Pai. Oh, Jesus amado, o Deus de Daniel, o Deus de João Batista, Jesus Cristo, Senhor, o que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, meu Pai. Oh, Jesus Cristo amado, vai tirando, Senhor, na vida dos nossos irmãos, Senhor, todo espírito de confusão, meu Pai, todo espírito de dúvida, Senhor, porque se tem dúvida, meu Pai, em algum coração, eu quero dizer, meu Pai, que a dúvida não procede de Deus, Senhor. Então, em nome de Jesus, vai libertando os corações cativos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou, meu Pai, que é ganhar almas, Senhor, que é ganhar outras pessoas, Senhor, que é desbaratar o inferno, meu Pai Jesus Cristo. Oh, meu Pai amado, abençoa a nossa família, Senhor, aonde ela estiver, meu Pai, vai tomando conta de cada coração, meu Pai, vai abençoando cada vida. É o que eu te peço e agradeço em o nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Amém. Vamos orar. Meu Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós essa noite, Pai. Que o Senhor venha realmente, Senhor, quebrantar os corações aqui presentes, Senhor, e que a Tua glória se manifeste, não só a nossa vida, mas como em toda a igreja de Cristo Jesus, Senhor. Eu te agradeço por tudo, em o nome de Jesus. A igreja diga amém. Estenda a tua mão.
que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e para todo sempre. A igreja diga amém. Estamos terminados em nome de Jesus Cristo. Receba a tua bênção.